Oi, tudo bom, pessoal? E aí? Olha, reações orgânicas. Ah, olha, Guga, é difícil. Não, pessoal, é interessante. Vamos embora? Vem para o slide comigo para a gente acompanhar reações orgânicas. Vê bem, para que aconteça uma reação, o primeiro passo é quebrar o reagente e formar o produto. Esse é o primeiro passo. Quebrar é uma cisão. Então você tem a cisão da ligação. Se a cisão for quebrou, cada um fica com seu elétron, é uma quebra por igual. Aí eu digo, é uma cisão homolítica. Homólise ocorre com luz, radiação ultravioleta e temperatura. Pessoal, geralmente ocorre com ligações covalentes apolares, tá? Onde cada um leva seu elétron. Se na quebra um deles ganhar o elétron e o outro perder, é uma cisão heterolítica. O elétron fica mais próximo de quem é mais eletronegativo, de quem tem maior tendência de ganhar elétron. Quando eu tenho uma cisão homolítica, que ninguém ganha nem ninguém perde, apenas eles se separam, forma-se um radical livre. Exatamente. Radical livre que é muito citado na medicina. Porque vê, pessoal, o radical livre ele tem um elétron livre. Ele é louco para reagir. Então, como ele é muito reativo, você ter no seu organismo alguma coisa muito reativa é perigoso, porque ele pode reagir com um catabólico, ele pode reagir com um micro-organismo que possa causar uma doença, ele pode ser responsável por infecção, inflamação, vários tipos de doenças degenerativas. Então, as cisões homolíticas, elas são péssimas, elas são responsáveis pelo envelhecimento nesse sentido. Por isso, pessoal, que a gente usa o quê? Os antioxidantes, né? Que são alguns alimentos, alguns medicamentos, como por exemplo o zinco, que capturam esses radicais livres. Então, a cisão homolítica dá radical livre e a cisão heterolítica, um ganha, um perde elétron, dá íon. Tá certo? Quem ganha o elétron vira ânion, quem perde vira cátion. Outra coisa que é importante para tu estudar reação. Eu tenho um substrato e um reagente. Qual é a diferença, Guga? Substrato é a espécie química que vai ser atacada. E o reagente é a espécie química orgânica ou inorgânica que ataca. Então, o substrato é o que vai reagir, vai levar a reação. Então, não esquece, tá? Substrato e o reagente é o que vai atacar, tá certo? Olha bem, as reações químicas, elas são divididas em iônicas e covalentes. As iônicas são muito mais rápidas do que as covalentes, tá? E elas tendo na química orgânica, elas podem ser com reagentes eletrófilos e reagentes nucleófilos. O que é um reagente eletrófilo? Pensa comigo, afim de elétron. É uma espécie que quer ganhar elétron. E nucleófilo é uma espécie que quer ganhar próton. E Gustavo, ele quer ganhar próton. E por que é nucleófilo? Porque o próton está no núcleo, tá? Então ele chama de nucleófilo, uma espécie que quer ganhar próton, que quer ganhar a partícula positiva, que está com excesso de elétrons. Então, olha, eletrófilo geralmente é cátion ou ácido de Lewis, que não alcançou o octeto. E os nucleófilos é aquele que tem muito elétron, né? Está atrás de núcleo, então ele é ânion, ou então é base de Lewis. É uma espécie que tem elétrons livrezinhos ali esperando para reagir. Aí vê bem, pessoal, essa reação CH4, que é metano, com cloro. Olha o que acontece, ó. Troca de posição. Troca é uma substituição. Houve a troca do hidrogênio pelo cloro. É uma reação de substituição. As reações de substituição é quando um átomo ou um grupo de átomos ele é substituído do radical para o reagente, né? Então o reagente vai atacar o substrato e eles vão trocar os elementos constituintes. Aí no caso, ó, o cloro trocou de lugar com o hidrogênio, tá? Agora eu tenho uma dupla, um alceno no caso, reagindo com cloro. Olha aí. Aí, pessoal, o cloro entrou no composto. Dupla virou simples. Adição. Toda vez que dupla virar simples,
ou tripla virar dupla toda vez que diminuir o número de insaturações. O que é insaturação, Guga? Ligação π, dupla ou tripla. Então, toda vez que diminuir o número de insaturações, eu tenho uma adição. Então, na reação de adição, você vai ter o quê? Quando duas ou mais moléculas reagentes se juntam, adicionam, formando um único produto. Legal? Aqui agora, olha, eu tenho um álcool, é etanol, álcool etílico do carro, né? Da gasolina misturada com etanol, lembra disso? É o álcool da cachaça também. Olha aí, pessoal. Tirou ele, olha, vê, ó. Tinha H e OH, ó. Tirou, ó, tirei água. Eu fiz uma desidratação e no lugar apareceu uma dupla. Se eu tirei água do álcool, ele forma um alceno. Ele sofreu uma desidratação, que é uma reação de eliminação. Eu eliminei daquela molécula. Então aí você tem uma reação bem clássica, onde o álcool deu uma estrutura chamada alceno, que tem uma dupla. Aí vê, pessoal, principais reações de substituição. Vamos lá? Olha a primeira aí. Pessoal, substituição é uma reação típica de alguns compostos que são pouco reativos, como, por exemplo, os alcanos ou o benzeno, tá? Também há substituição nos aletos, nos álcools e nos ácidos carboxílicos, mas fixe que principalmente vai ser no alcano e vai ser no benzeno, onde ele vai pegar mais, tá? Então, olha aí, ó, alcano substitui, lembra? Pega o hidrogênio do alcano, troca com cloro, ó, forma HCl e o cloro entra no composto orgânico, ficando um haleto. Isso acontece na presença da luz e do calor, tá? Então, pessoal, vamos precisar lembrar de um detalhe. Eu posso substituir um cloro, ou dois, ou três, ou quatro. Cloro ou qualquer halogênio. O nome dessa substituição é halogenação. Eu troco o hidrogênio por um halogênio. Aí tu diz, Guga, desculpa, mas eu esqueci, eu quero halogênio. Rapaz, não pode esquecer não. Halogênio é família 7A. Fui, claro, breve e atencioso, né? Fluo, cloro, bromo e ouro. As halogenações acontecem principalmente com cloro e bromo. Flúor é muito reativo, pode explodir. E o iodo é muito pouco reativo, é pouquíssimo reativo. Então a reação é demorada. Então quando eu falar de halogenação, geralmente é quem? Vai ser flúor? Não. Vai ser iodo? Não. Então vai ser cloro e bromo. Cloro é cloração, bromo é bromação. Então eu posso colocar um cloro, dois cloros, três cloros, quatro cloros para cada carbono, um por vez, tá? E aí, ó, eu tenho, por exemplo, um detalhezinho. Eu tenho uma molécula que eu tenho mais de um carbono. Em qual deles ele vai entrar? Vamos para o quadro para a gente dar uma olhadinha, para você ver aqui no quadro que fica mais humano. Olha para cá. Suponha que eu tenha aqui, ó, esse belo composto. Tá vendo ele? Veja, cada tracinho desse é um hidrogênio, tá? Cada tracinho desse é um hidrogênio. Aí você quer colocar nele o quê? Um halogênio, quer colocar o cloro. Olha aí, cloro, ele é um halogênio, não é isso? Essa molécula do cloro, Cl2, é uma substância que tem a ligação covalente e apolar, que eles são iguais. Então vai sofrer uma cisão homolítica, exatamente. Vai dar origem a radicais livres, que são muito reativos e vão atacar. Aí sim, Guga, mas em que carbono entra? Entra no 1, no 2, no 3, no 4 ou tanto faz? Não, tanto faz não. Veja, a maior quantidade vai ser carbono terciário, é o mais reativo que o secundário, que é mais reativo do que o primário. O que é carbono terciário? É aquele que está ligado a 3 carbonos. O que é carbono quaternário? Está ligado a 4 carbonos. O que é carbono secundário? Está ligado a 2 carbonos. E o que é carbono primário? Está ligado a 1 carbono. Então, esse cara aqui, ó, é primário, esse é primário, o 2 é terciário, está ligado a 1, 2, 3. Aqui é secundário e aqui é primário. Então, ele vai
prioritariamente no carbono terciário. Exatamente. Então, quando ele fizer a substituição, ele vai para o carbono, ó. Exatamente, né? E aqui vai dar HCl. Então, isso é uma halogenação. Primeiro no carbono terciário, depois no carbono quê? Secundário, depois no carbono primário. Essa é uma regra, tá? Ainda para a gente continuar, a gente pode ver no benzeno. Olha que bonitinho. Olha o benzeno aqui, ó. Este belo indivíduo. Lembre-se que o benzeno, ele é totalmente simétrico, né? Todo o carbono dele é igual, ó. Estou colocando aqui só para você não esquecer, tá? E aqui tem hidrogênio. Então, ó, suponha que eu queira fazer uma halogenação dele, tá? Aí aqui, ó, vou fazer uma nitração. Nitração. Por que nitração, Guga? Porque nitração, para dar outro exemplo, né? Nitração é colocar o quê? Ácido nítrico, certo? Que é o HNO3. Legal? Aí, olha, aqui vai ficar menos mais. Aqui eu vou botar um hidrogênio mais menos. Então, ó, o nitrogênio entra no composto, né? Vem para cá, NO2, e aqui sai a água. Não é bonitinho? É lindo, né? Então, pessoal, lembre-se, tá? Basicamente, quem é que vai sofrer substituição com halogênio, com ácido nítrico, com ácido sulfúrico? Se for com halogênio, é a substituição por halogenação. Se for com ácido nítrico, nitração. Se for com ácido sulfúrico, sulfonação. Quem vai sofrer basicamente é alcano e aromático, benzeno, tá? Então, vem para o slide, só um minutinho aqui para a gente se sentir aqui agora no slide, isso que eu falei aqui. Vem comigo? Olha bem, a gente tem aqui, ó, ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, perdeu água, a nitração do benzeno. Ó, sulfonação, vai reagir com ácido sulfúrico, como eu tinha lhe falado. E olha, quando eu colocar CH3, que é um radical metil, é chamado de alquilação, na presença de AlCl3. A LCl3 é ácido de arrênios. Desculpa, ácido de Lewis. Guarda isso. Ácido de Lewis, ácido de Lewis, ácido de Lewis, ácido de Lewis, ácido de Lewis. Então, essa reação é chamada de alquilação de Friedel-Crafts. Por que Friedel e Crafts? Porque foram eles que inventaram essa reação. Como é? O que é um ácido de Lewis? Ah, tranquilo. Vem para o quadro. Eu vou mostrar aqui. Vamos de novo para o quadro. Vamos me ver no quadro mais uma vez. Olha para aí agora. Olha que lindo. Pessoal, deixa eu apagar o quadro aqui, viu? Ao vivo. Tá vendo? Olha o que é um ácido de Lewis. Ácido de Lewis é uma espécie que não alcançou o octeto. Ajudou muito? Não, né? Mas agora vai, vê. AlCl3. Qual é a família do alumínio? 3A. Eu tenho que saber, na verdade já devia saber, viu? Eita, Guga. Na real. Aqui, ó. 3 com 3, 6 elétrons. Alcançou o octeto? Não. O octeto, como o nome diz, é o quê? São 8 elétrons. BF3. Qual é a família do boro? Boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Família 3A. Com 3 deu quanto? 6 elétrons. Alcançou o octeto? Não. BeH2. Ó, berílio aqui, família. 2A. Com 2, ficou com quantos elétrons? 4. Guga, por que tu diz assim, 2 com 2? Porque, vê, pessoal, alumínio é 3A. Fez 3 ligações, ficou com 6 elétrons. Berílio é 2A. Fez 2 ligações, ficou com 4 elétrons. Legal? Então, esse pessoal que está com deficiência de elétron, esse povo aqui, que não alcançou o octeto, a gente chama eles de ácido de Lewis, tá? E eles querem elétron. Ele vai ganhar? Não, mas ele pode ganhar, né? Ele tem chance, porque ele não alcançou o octeto. Então, ele é um eletrófilo, legal? Olha, já que eu estou falando do ácido de Lewis, agora eu vou falar da base, ó. H2O,
NH3, PCl3. Vê, meu povo, todo esse mundo aqui, ó, alcançou o octeto e ainda tem oxigênio é família 6A, nitrogênio é 5A, fósforo é 5A. Ainda tem um pazinho de elétron sobrando. Então, esse povo aqui que tem elétron sobrando, ele pode emprestar por uma dativa. Então, é uma base de Lewis. Se tem muito elétron, que é núcleo, né? Que é próton. Então, é nucleófilo. Ah, é bonitinho. É bonitinho e não é difícil. Concorda? Fizesse o print, sai até da frente para tu fazer o print. Então, vamos agora fazer uma questãozinha no quadro, não, no slide. Vem comigo, vamos aqui agora. Oi, onde estou? Estou aqui. Olha aí. Ele diz, no 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado em que carbono? Pessoal, lembre-se, carbono terciário, depois secundário, depois primário. Quem é o carbono terciário que a gente tem aí? O 3, muito bom. Pessoal, estava me achando sozinho. Obrigado pela resposta aí, viu? Valeu, Pablo, valeu, Gustavo, valeu, pessoal. Olha aí. Então é o 3, ó, porque ele é o carbono terciário. Vamos lá. O 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, isso eu acabei de fazer. E fenol é encontrado na urina de pessoas expostas a ambientes poluídos por benzeno. Na transformação do benzeno em fenol, ocorre o quê? Vê, pessoal, o benzeno vai virar o fenol. Eu tirei o hidrogênio e no lugar dele coloquei um OH. Não foi isso? Foi. Então, na hora da prova lá do Enem, eu lembro logo, eita, a Guga falou que benzeno sofre substituição. Então, eu troquei o OH por hidrogênio, o hidrogênio por OH, o hidrogênio por OH, substituição no anel aromático. Legal, né? Olha a outra. Considere a reação de substituição do butano. Vê bem, quando a gente fala substituição do butano, butano mais cloro e tal. Aí o nome do composto formado é, olha aí pessoal, o butano vai trocar o hidrogênio do carbono secundário, pode ser o 2 ou o 3, dá no mesmo, né? Porque o 2 e o 3 é o 2 e o 2, já que eu começo a numerar da extremidade mais próxima do radical, né? Então aqui, ó, eu vou botar no carbono secundário. Então vai ser o 2-clorobutano, certo? Então a resposta da questão, 2-clorobutano, letra C. Tá vendo tu como é bonitinho? Aí, olha, substituição nos derivados, tá? Vamos lá, vamos para o quadro, para a gente dar uma olhadinha aqui. Vou aqui falar rapidamente, vem comigo. Olha, voltando rapidamente, quando eu falei para você do butano, é porque, olha para cá. Pessoal, quando eu falo butano, o butano, ele é um composto simétrico, concorda comigo? Não simétrico? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou tanto faz, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se eu substituir 2, tanto eu posso estar substituindo esse 2 como esse aqui. Então, por isso que eu falei que a substituição é sempre no carbono 2, tá? Porque se eu substituir nesse, vai ficar aqui, ó, 2-clorobutano. E se eu substituir nesse, vai ficar também 2-clorobutano. Porque eu sempre começo a numerar da extremidade mais próxima. Então aqui, ó. Tá? Para ficar bem definidozinho isso aí. Aí, olha bem. Vê bem. Substituição do cloro, né? Só quem sofre adição é quem tem o quê? Dupla ou tripla, né? No caso, os hidrocarbonetos da classe dos alcanos sofrem substituição, assim como o benzeno. Agora, tem um detalhe aqui que agora é fundamental para todos nós. Vê que bonitinho. Se eu tenho aqui o benzeno, olha para cá, tá? E aqui eu tenho CH3. E se eu tenho aqui o mesmo benzeninho, só que aqui eu tenho NCN.
pessoal, e eu quero colocar cloro aqui. Guga, por que cloro? Não, pessoal, pode ser cloro, pode ser qualquer outra molécula. Eu estou botando cloro para ficar mais organizadinho. Aí veja. Qual hidrogênio vai reagir? Guga, qual hidrogênio vai substituir? Pode ser qualquer um, Pode não. Porque, pessoal, agora não é benzeno, agora é um derivado do benzeno. Presta bem atenção nisso. E esse cara aqui, ó, ele vai dizer onde a reação pode acontecer, tá? Faz um print aí, faz um print aí. Ele vai dizer onde a reação vai acontecer. Como assim? Ele é um orientador, tá? Ele é um orientador. Como assim um orientador? Olha, aqui, ó, carbono e hidrogênio, lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não foi assim que a gente viu? Então, ó, o carbono e o hidrogênio. O hidrogênio é positivo, o carbono é negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sim, Guga, e aí? Olha, lembra daquelas aulinhas anteriores? Olha lá aí. Se o radical está aqui, essa posição é a orto, essa posição é a meta e essa posição é a para. Aqui também é orto e aqui também é meta. A gente chama assim, não é? Então, veja, só reage onde fica negativo. Então, o cloro pode entrar nesse hidrogênio ou nesse. Então, pode dar dois produtos, ó. Pode dar o primeiro, que é CH3, tá vendo? E aqui, ó, o cloro. Ou pode dar aqui, ó, CH3 e aqui o cloro. Então, pode ser o orto, cloro, tolueno, que é o CH3, né, com o anel aromático, ou ortometa para cloro tolueno. Veja, entendam uma coisa, tá? Toda vez que eu tiver um grupinho, esse grupo vai identificar onde a reação acontece. Aqui, ó, CN, como é que eu sei? Nitrogênio é mais negativo, carbono é positivo. Aí basta eu ficar agora fazendo a troca do sinal, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então, onde é que está menos agora? Só na posição meta. Então, só vai dar praticamente, em maior proporção, vai dar na posição meta. Então, pessoal, se esse cara que está aqui em cima só tiver ligação simples, se for saturado, a reação ocorre na posição orto-para. Se o cara que está no radical for insaturado, a substituição ocorre na posição meta. Quem é orto-para, a gente diz que é ativante ou grupo de primeira classe. E quem é somente meta, a gente diz que é desativante ou um grupo de segunda classe. Legal? Esse slide, nesse quadro aí, merece um grande print. Então, vamos lá. Vamos fazer agora uma relembrada. Orto-para ativantes são os que são saturados. E os desativantes são os que têm dupla. Então, ó, os orientadores meta possuem um átomo com ligação dupla ou tripla, tá? Ligado diretamente ao benzeno. Guarda isso, faz um print disso aí. Aí veja, cloro vai entrar, ó, OH. OH é o quê? Ativante. Então vai entrar na posição orto-para. Tá vendo você? Então é sempre essa mesma pegada, tá? Olha aí, NO2. NO2 tem dupla, então é desativante. Então o cloro vai entrar na posição meta. Tá certo? Guarda isso, hein? É fundamental. Olha uma questão legal. O clorobenzeno, ao reagir por substituição eletrofílica, aí ele diz, o HNO3 em presença do ácido produz o 2-nitroclorobenzeno. Cloro, ele é o que, pessoal? Um orientador orto-para. Então pode ser no 2, que é na posição orto, ou na posição 4, que é na posição para. Verdadeiro.
O cloro em presença de FCl3, que é um ácido de Lewis, produz metadiclorobenzeno. Falso, né? É orto ou para, né? O CH3Cl em presença de AlCl3 produz 4-metilclorobenzeno. Verdadeiro, pode ser 2 ou 4, tá vendo o desenho, né? O ácido sulfúrico na presença de SO3 produz 2-hidrogenosulfato de cloro. Verdadeiro. 2 ou 4, né? Que ele é uma substância insaturada. E BR2 produz preferencialmente na presença de FSL3 o 3-bromo-clorobenzeno, que é falso, porque ele produz 2 ou 4, já que ele é um ortopara dirigente. Certinho? Então, olha aí, ó. Olha a outra bonitinha aí. A nitração mais ácido sulfúrico concentrado de um certo derivado do benzeno é equacionado por... Pessoal, qual foi a posição que ele entrou aí? Veja, o radical A, aí você tem o primeiro carbono, que é o orto, o segundo, que é o meta. Tá? Aqui, ó. O primeiro, esse cara aqui, ó. Tá aqui o radical, aqui é orto e aqui é meta. Tá? É do lugar onde você parte, tá bom? Então, você tem aí, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. O nitro entrou na posição 3, então ele é um meta-dirigente. Então, o grupo A é um ortopara-dirigente? Não, ele é um meta do meio. Ele está dizendo ali. O grupo A é meta-dirigente. Verdadeiro. Ocorre reação de substituição, lógico, porque você tem um anel aromático. Adição. Pessoal, benzeno dificilmente vai sofrer adição. Mas Guga ele não tem dupla, mas as duplas são deslocadas por culpa da ressonância. Então a gente não considera que ele tem reação de adição. A reação típica dele é uma reação de substituição. Ele pode sofrer adição? Pode, mas em condições especiais. Que condições especiais são essas? Pressão elevada, temperatura, alguns catalisadores, ele na questão tem que dizer. Ocorre eliminação? Falso. Ele ocorre substituição. Então a resposta, a letra E. Pessoal, chegou na hora da prova, por favor, se concentre nisso. Se você tem hidrocarboneto saturado alcano, ou se você tem aromático derivado dos benzenos, eles sofrem reações de substituição. Legal? Então, pessoal, agora, para a gente dar o próximo passo, a adição. Lembrando que a adição é quando soma-se, né? É quando dupla vira simples e tripla vira dupla. Basicamente, alceno e alcino é que sofre isso, porque alceno e alcino é que tem dupla e alcino tem tripla. Aldeídos e cetonas tem carbonila, pode sofrer também, já que a carbonila é C dupla, então pode reagir, né? C dupla O. Então, olha aí, pessoal, HCl vai entrar o hidrogênio num cara, cloro no outro. Aqui, a gente vai ter outro detalhe que é bem importante. Vê bem, tá vendo aí? Você tem mais de uma possibilidade para fazer essa questão. E aí existe uma regra. Nas adições, a gente segue a regra de Markovnikov. Markovnikov. Guarde essa regra. Nas adições, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla. Vê bem, a regra de Markovnikov diz o quê? O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla. Nesse caso, o primeiro tem 2 hidrogênios, o segundo só tem 1. Guga, o terceiro tem 3. Sim, mas o terceiro não é da dupla. Da dupla, ele ataca a dupla, que é a parte reativa da cadeia. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Não pode esquecer, o produto principal seria o 2-cloropropano. Por quê, Guga? Porque o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Regra de Markovnikov. Água. O hidrogênio vai para o carbono 1 e o OH para o carbono 2. Por quê? Porque segue a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Guga, e se for cloro e cloro? Aí não tem como, né? Tanto faz, né? É igual. Mas se tiver HCl, HBr, qualquer composto com hidrogênio, H2O, vai o hidrogênio para o carbono mais hidrogenado da dupla
E se for H2O, o OH vai para o menos, dá dupla. O ataque é sempre a dupla, tá? E aí tem uma hidrogenação catalítica. Essa reação ocorre entre o hidrogênio e o alceno, na presença do catalisador, que é um catalisador sólido, que pode ser níquel, platina ou paládio. Essa hidrogenação catalítica é o que acontece na margarina. O óleo, para virar margarina, ele sofre uma hidrogenação catalítica. Aí tem um problema. Esse hidrogênio, quando ele é formado, ele entra, esse composto pode ter ainda algumas duplas que ficam sobrando. E aí essa dupla pode ter isomeria cis ou trans. Se a gordura tiver, exatamente, a gordura é hidrogenada, né? Se essa margarina tiver uma ligaçãozinha com a isomeria trans, já chamada de gordura trans, e aí tem uma bronca. Por quê? Porque a gordura trans, ela nem é absorvida, nem é liberada pelo organismo, ela é armazenada. E aí o que é que acontece, pessoal? A pessoa fica acumulando gordura e pode ter doenças vasculares. Então, lembrar, não é? Na hidrogenação, o certo é que a indústria hidrogenasse todas as duplas, até não ter mais nenhuma dupla, porque óleo mais hidrogênio dá gordura. Só que eles não fazem isso. Eles hidrogenam até virar margarina. Virou margarina, para. Então, às vezes, ainda sobra dupla. E por que isso? Economia, né? Então, quando sopra a dupla trans, dá exemplo, a gordura trans, que faz mal à saúde. Aí vê o que é que ele diz, vê. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais efetuados pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Pessoal, cis é o quê? É quando está do mesmo lado da dupla os ligantes iguais. E trans é quando os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, cis e trans é um caso de isomeria cis e trans. Logo, transformar cis e trans ou trans e cis é isomerização. O que é isomerização? É a reação que transforma um isômero em outro. Isomerização é a reação que transforma um isômero em outro. Aí ele diz, ó, diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento de risco de doenças vasculares. Aí ele pergunta, qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Isomerizar, né? Não deixar que o cis vire o trans. E qual é que ela deve fazer sempre? Adicionar todas as duplas. Porque se adicionar todas as duplas, não tem isomeria cis-trans, porque só tem isomeria cis-trans se tiver o quê? Dupla ligação. Legal? Entre carbonos na cadeia aberta. Tranquilo, pessoal? Então, ó, reaçãozinha, primeira parte por hoje, né? Bem importante, estuda a substituição e a adição, que cai muito, tá? Beijos e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta com mais aulinha. Tchau, pessoal.